Pega hoje um advogado que está aí com poucos anos de vida na advocacia e a prática dele já se consolida, de certa forma, sendo facilitada por largar uma pergunta ou com algumas jurisprudências e, com base nisso, 3 ou 4 comandos, perdendo justamente aquilo que tu colocou sobre o teu pai de escrever as peças, né, de ter o barulhinho da máquina. Não estou fazendo isso como um saudosismo, eu trabalho com tecnologia dentro do direito, eu acho que ela é inevitável, só que eu acho que a gente tem que ser inteligente para saber que Eu, é eu, preciso ser feito um trabalho. eu vou te responder com o seguinte: eu, ao longo desses 28 anos, e muito antes disso, que eu nasci dentro de um escritório de advocacia, eu venho acompanhando gerações e gerações e gerações de advogados, e no meu caso, no direito criminal, alguns deles com dificuldade muito grande de escrever uma peça. Eu conheço advogados ao longo desses 28, eu A conheci gente enxerga aqui nesse processo que gente, trabalhamos. não, gente da década lá de 80, 90, que não escrevia. Pessoas, e há aqueles que falam muito bem, que são tomados até por pessoas, né, com uma certa cultura e tal, mas que não redigem as peças dentro do seu escritório, né. No passado, antes de eu me formar e eu conseguir acompanhar alguns casos assim, daqueles que já eram antigos naquela época, né, era isso, assim, sentava na sua máquina de escrever, parava tudo e tal, e elaborava uma peça que depois ela era festejada e era discutida. Eu sei de situações dessas, de uma determinada petição andar pelo tribunal, os desembargadores comentando daquela petição, mas numa realidade em que a sessão toda de julgamento tinha 80 processos, e eles enlouqueciam, eles diziam: Sim. "Meu Deus, nós temos 80 processos para julgar hoje", né. Hoje nós temos câmaras criminais com 500 processos, até mais do que isso, né. Então, claro que mudou, mas há um elemento importante nisso, que é assim, por que que a inteligência artificial passou a ser a alternativa, a única opção do poder judiciário? Porque a gente judicializou a vida. Dentro do processo de judicialização da vida, por falta, né, de um Estado que atenda às necessidades das pessoas, nós nunca tivemos um estado de bem-estar no Brasil, então não há, eu preciso recorrer ao judiciário para ter remédio, para ter casa, para ter saúde, para ter cirurgia, para ter aquilo que é desesperador, mas que ao mesmo tempo é É básico. básico. Porque eu não consigo um departamento, uma autarquia, um local, um locus do Estado onde eu possa ir lá e dizer: eu vou morrer se não fizerem essa cirurgia. E esse local, administrativamente, verifique a minha situação e me autorize a ter essa cirurgia. Não, isso sempre tem que passar pelo judiciário. A judicialização da vida tornou, dentro desse âmbito, a judicialização da parte criminal. Então, controle, entre aspas, né, social criminal hoje é feito dentro do Poder Judiciário. Alguns autores, e é um absurdo isso, mas eles entendem que o Poder Judiciário é um braço do aparelho de combate à criminalidade, Sim, segurança de pública. segurança pública, né? E alguns membros se enxergam dessa forma, né. Não, há acórdãos aí, tudo bem que o sujeito vem do Ministério Público e que tenha essa posição lá dentro do Ministério Público como acusador, mas eu vi uma sessão, um desembargador proveniente do Ministério Público dizendo isso: "Nós somos agentes de segurança pública". Agora ele é desembargador, então agora ele diz nós, né, nós o judiciário. E isso é incrível. Agora, quando todas as condutas da vida cotidiana vão se transformando em crimes, e a gente sabe que tudo isso vai passar pelo judiciário, e a gente sabe que o judiciário não tem estrutura para dar conta de 1 milhão de pessoas presas, né. Nós temos, porque é 1 milhão de pessoas presas, isso quer dizer que são muitos milhões de pessoas envolvidas de alguma forma com o direito criminal. E aí quando surgem propostas descarcerizantes, né, descarcerizantes ou despenalizantes ou enfim, que evitem o direito penal, o próprio órgão acusador não quer a aplicação disso. Ele quer mais do mesmo.
Com um Estado penal desse tamanho, dentro dessa ideia de judicialização da vida, não há estrutura que dê conta. Nunca vai dar conta. É aquela sensação de enxugar gelo. Qual a solução para isso? A solução é diminuir o Estado penal, é rediscutir os crimes de menor potencial ofensivo, não vamos nem falar das contravenções penais, não vamos nem falar disso, né? Vias de fato, dentro de uma vara criminal, alcançar bebida para um menor dentro de uma vara criminal, nem vamos falar de vagabundagem, de todos aqueles outros, mas enfim, não vamos falar de contravenção penal, vamos falar dos crimes de menor potencial ofensivo, sem violência à pessoa. Né? O crime de furto ainda é crime. Furto ainda é crime, sabe? E a gente sabe o que é o absurdo de prender um sujeito ali numa determinada rua do centro de uma determinada cidade porque está praticando furto. O que é? É saber que 2 dias depois ele vai estar ali de novo, sabe? E as pessoas dizem, ok, mas então o que eu faço? Sim, te dá conta que isso não está funcionando. Né? A questão das drogas. Mas é evidente que nós temos que discutir isso. Desafoga de uma maneira substancial. Mas o que isso vai provocar? Isso vai provocar, ao fim e ao cabo, que a inteligência artificial seja um instrumento de auxílio importantíssimo para que o juiz sofra menos ao julgar. Mas ele, juiz humano, continue fazendo os julgamentos. Menos quantidade, com mais qualidade, sem a necessidade de a gente colocar a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial acho que é muito bom para resolver problema de direito previdenciário, que é outro caos. O problema judicial, ele é de um tamanho absurdo, porque o Estado é o maior réu do sistema. Se a gente tirasse o Estado do sistema, o sistema era administrável. Mas o Estado é o maior réu do sistema. É ele que torna o sistema do jeito que está, caótico. Então, por quê? Porque ele próprio, o Estado, é um violador, é um abusador, ele é um praticante de atos ilícitos. Então, se eu entendo, o teu argumento é no sentido de que temos um sistema absolutamente equivocado, temos diversos problemas ali e estamos automatizando as soluções dos problemas que nós criamos, sem que não há uma capacidade possível de uma inteligência artificial resolver problemas que estão na origem do sistema. A gente pode desistir das soluções adequadas. Aquela história quando tu percebe que, olha, eu não tenho mais como dar conta disso, né? Então eu desisto daquilo que seria o correto, daquilo que é o que eu devo fazer, eu desisto. Agora nós vamos usar isso aqui porque é o que vai manter a estrutura funcionando, de pé, enfim. Pode ser uma situação. Eu como crítico, e eu não sou antigo, eu acho que a inteligência artificial pode ser, né, como a gente percebe que realmente pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas como ferramenta de substituição, essa discussão ela é impossível. Não é por aí a discussão, não é por aí. E se a gente fizer isso, né, vamos pensar adiante. Olha, com a aplicação da inteligência artificial, nós diminuímos o tempo de processo, temos soluções mais estáveis, melhores, e estamos conseguindo dar conta, né? O que a gente vai fazer com essa gente toda? Porque se acelerar... A gente vai acelerar o inchaço do sistema carcerário. Se acelerar a produção de sentenças condenatórias, sabe? E se eu tornar eficaz o modelo de cumprimento dessas sentenças, eu não vou ter onde botar essas pessoas todas. Porque é impossível aplicar as sentenças condenatórias prolatadas no país. Mas ninguém vê isso, que nós temos crimes demais, pessoas processadas por fatos absurdamente insuscetíveis de estarem ali numa vara criminal, que deveriam estar sendo resolvidos de outra maneira. Né? E há sistemas muito humanos, diga-se de passagem,
de solução desses conflitos, conciliação, restauração, há tantas hipóteses Muitas que cientes evitariam, ainda, né? né, mas que Sofre muito preconceito, inclusive. evitariam, né, da melhor maneira possível essas situações, mas parece que é isso, né? Quanto mais a presença do humano acontece, mais complexa a situação fica, e daí a gente não está vivendo um tempo de aceitação das complexidades, ao contrário, né? A gente quer a redução delas, né?